Tema de hoje: como está a sua fé em Jesus? Como é que está a tua fé? Aliás, como uma forma até didática para a gente começar, obrigado. Não gosto muito disso, mas aproveitando o ensejo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, como é que está a tua fé em Jesus? Queridos, daqui para frente, você vai ouvir muitas informações, comentários, estudos que vão querer contrariar a Bíblia e os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo meu de tratar esse assunto com a igreja hoje, porque a ideia do mal é afastar a gente da presença de Deus. O diabo, ele não quer ver eu e você próximos de Deus, servindo a Deus. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós temos que aproveitar para orar e ler a Bíblia e se aprofundar no Evangelho de Cristo e orar, porque os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. Daqui para frente, como eu disse, você vai ouvir muitas informações sobre ETs, sobre nave espacial andando por aí. Dia desses, o presidente dos Estados Unidos, ou alguém ligado ao presidente, a Casa Branca, chamou um grupo de pastores americanos lá e disse para eles: olha, vai preparando o seu povo, porque serão liberadas informações sobre extraterrestres, sobre que existe vida em outro lugar, que essas vidas visitam a gente aqui, e a gente tem provas, fotos, alguns desses seres. Então nós vamos lançar isso, sempre ficou escondido, mas a gente vai lançar isso e tal. E se você olhar à luz da Bíblia, se existir extraterrestres, e existem, esses extraterrestres são os demônios. Aliás, Deus também é extraterrestre, Ele não é terreno como nós. Mas você vai ouvir muito sobre isso. Por quê? Porque a ideia é apagar a imagem de Jesus, o Evangelho de Jesus. Querem, e eles estão lutando por isso, se esforçando inclusive por isso, formar uma nova religião no mundo, uma religião que todos possam abraçar e se sentir bem. E daqui para frente você vai ouvir muitas críticas em relação a Jesus, a Bíblia, como eu disse, algum tipo de estudo que as pessoas fazem para mostrar que a Bíblia não é bem isso que está escrito, que tem muita coisa oculta na Bíblia, e, enfim, você vai ouvir muitas coisas. Eu não sei se você já ouviu falar, só a título de comentário aqui, foi uma conversa que eu tive, inclusive, há uns, talvez 3, 4 anos atrás. Um amigo pastor, muito inteligente, muito sábio, inclusive, mas aquele texto de Paulo mostrou que a letra mata. De tão inteligente que ele era, de tão estudioso, ele acabou saindo do meio cristão que serve Jesus. Eu já falei aqui, em um determinado momento na casa dele, ele quis me provar que nós estivemos errados a vida toda, que Jesus não é Deus, que Jesus não merece adoração. Jesus foi um homem, um ser que veio aqui e tal, mas ele não é Deus. E ele bateu o pé firme, e eu até brinquei com ele, eu falei assim: cara, você está pregando para a pessoa errada, porque eu acredito em Jesus,
Eu acredito na palavra dele. Pelo que você está falando, vocês descobriram uma nova religião, e nessa nova religião vocês não adoram a Jesus, Jesus não é Deus. Tá, da onde vocês tiraram isso? Se a Bíblia, por exemplo, diz que ele nasceu, viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não, mas veja bem, é que a Bíblia foi escrita, e aí lá nos anos 70, 80, teve uma mudança, e depois alguns anos, 100, 200 anos depois, teve uma outra mudança, e aí não é bem assim. Eu falei, tá, e aquele termo Emanuel, o que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco, não é isso? Mas não é bem isso. Eu falei, cara, desculpa, você está pregando para a pessoa errada. Eu não vou deixar de adorar Jesus, ele morreu no meu lugar, ele deu a vida por mim, eu o amo, eu o adoro, e estou esperando ele voltar para me buscar junto com a sua igreja, para a gente passar a eternidade na presença de Deus. Então não adianta você falar, você pode falar o que você quiser, mas você vai ver daqui para frente um monte de gente assim, um monte de pessoas querendo pregar uma nova religião, querendo mostrar para você e para mim que nós estamos errados. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nos últimos dias haveria uma chamada apostasia. E apostasia, segundo o dicionário, só para ter uma ideia, apostasia é um abandono deliberado e definitivo de uma religião, de uma fé, de uma doutrina, de uma ideologia ou até de um partido político. Esse termo apostasia, ele significa, derivando ele do grego, a palavra apostasia, trazendo para o português, é revolta, deserção, afastamento. No cristianismo, é o ato de virar as costas para Cristo e abandoná-lo. E esse tempo que nós estamos vivendo, como eu digo sempre aqui, eu gosto muito de estatísticas, e as estatísticas mostram que no Brasil tem crescido o número de evangélicos. Glória a Deus. Mas também no Brasil tem crescido o número de desviados. E hoje depois da pandemia, inventaram uma palavra, desigrejados. A pessoa não quer mais ir na igreja, ela quer ficar em casa, assistindo de casa, porque ela acha que é melhor. Porque igreja é cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de lutas. Então igreja... eu não vou mais, eu fico em casa, eu assisto de casa, exceto pessoas que estão enfermas, exceto pessoas que estão trabalhando, ou então moram distantes, que gostam, por exemplo, de ouvir uma palavra, às vezes estão ligados conosco aqui. Mas muita gente hoje está desigrejada. E, meu irmão, minha irmã, o melhor lugar que nós poderíamos estar hoje é aqui neste lugar. Eu já falei também outras vezes, se você olhar para a arca que Noé construiu, que juntou todos aqueles animais, quando a arca foi selada por fora, não tinha abertura nenhuma, ela foi selada. Imagina passar os dias que eles passaram dentro daquela arca, com tantos animais ali, defecando, urinando, vomitando. Imagina a luta que foi para Noé e sua família suportar tudo aquilo. Mas lá era o melhor lugar que eles poderiam estar, porque aquela arca salvou a vida deles. Da mesma forma a igreja tem problemas, tem dificuldades, tem lutas. Igreja passa por perseguição. Igreja que eu digo não é a placa, nós somos a igreja do Senhor, mas ainda assim, o melhor lugar que a gente pode estar é juntos, de mãos dadas, servindo ao nosso Deus, com a nossa fé em Cristo Jesus imutável. Amém? Certa vez Jesus, ele ministrou algo a respeito, eu quero ler com os irmãos, você que trouxe sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 18, tem um ensino interessante de Jesus aqui. Lucas capítulo 18.
A partir de versículo 1, Jesus ele gostava muito de usar parábolas. Parábolas eram histórias comparativas. E a única parábola que tem nome específico, aquela palavra do rico e de Lázaro, o resto, Jesus sempre disse, havia uma certa mulher, um certo homem, numa certa cidade, num certo lugar. Ele usava essas comparações que era mais fácil das pessoas entenderem. Lucas 18, versículo 1, está assim escrito: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens. Versículo 5, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. 7, ele ainda diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Só a terra. Interessante que o contexto dessa história, dessa parábola, como eu disse, sempre foi algumas comparações que Jesus fazia. O contexto dessa parábola está ligado a problemas sociais e religiosos, entre outros, que haviam lá na Palestina do século I. O Império Romano dominava, e para a gente entender essa parábola, algumas coisas são importantes a gente estudar e ressaltar. Naquela época havia muita opressão de Roma, dos soldados, do governo romano, e havia, por outro lado, uma expectativa messiânica. Eles esperavam Jesus voltar. Aliás, eles esperavam o Messias voltar. Então, o domínio estrangeiro, porque Roma dominava ali Jerusalém, dominava aqueles lugares, o povo era dominado, o povo era oprimido, e eles eram oprimidos com altos impostos, eles eram oprimidos com a perda de autonomia política. Enfim, eles viviam um tempo assim difícil, e talvez até sem muita esperança, porque eles esperavam o Messias, mas o Messias nunca vinha. Eles aguardavam o Messias, e na cabeça deles, o Messias que viria era aquele homem que, tipo, a carruagem que passou lá para perto de Elias, né? Elias subiu, foi levado num redemoinho, passou uma carruagem de fogo ali. Então o pessoal, acho que na cabeça deles, eles imaginavam o seguinte: assim como Deus levou Elias, Deus vai trazer o Messias vai descer, né? Talvez numa carruagem ou num redemoinho, ele vai vir, ele vai aparecer forte, firme, com aquela armadura, um espadão na mão, vai acabar com tudo, vai libertar a gente desse governo maldito que tem aqui de Roma, esses caras que só querem saber de dinheiro e tal, e nós estamos aguardando esse Messias. Só que o choque que eles tiveram foi justamente o contrário. O que Jesus apresenta, vem com um homem simples, normal, e apresenta o reino dos céus, que é totalmente diferente. Ele convida as pessoas a viver de uma forma mais pacífica, uma forma mais dependente de Deus. E isso, para alguns líderes da época, alguns cobradores de impostos, escribas, fariseus e tal, esse povo ficou incomodado,
Porque Jesus, com essa mensagem de paz, de alegria, de uma nova vida, de cura, de libertação, isso estava arrebanhando um número muito grande de pessoas. As pessoas não tinham mais esperança. E elas começaram a ver em Jesus o Messias que haveria de vir. Aquele que poderia mudar situações, como ele mudou a vida de muita gente. Só que naquela época havia também uma crise muito grande. O sistema judicial daquela época, a justiça daquela época, ela vivia uma crise. Haviam muitos juízes naquela época, juízes corruptos, né? Eu não vou nem falar que parece os dias de hoje, que deixa para lá. Essas autoridades eram nomeadas por romanos e também por Herodes, que era o rei da época, né? O famoso rei tardado, porque era um cara que era para servir a Deus e ele botava os pés pela mão, ele só queria saber de dinheiro e priorizava inclusive pagar propina. Havia naquela sociedade, naquele povo ali em Jerusalém, haviam pessoas bem assim, de vida, mas a maioria era tudo pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que estavam em casebres, pessoas que não tinham muita condição financeira, pessoas que às vezes procuravam na justiça da época solução para os seus problemas e não encontravam. Geralmente os juízes da época, eles favoreciam os ricos. Os mais pobres, eles eram desfavorecidos, eles perdiam causas, porque os juízes sempre, através de propinas, de amizades e tal, favoreciam os mais ricos. E aí Jesus vem trazer um ensino para o povo que o seguia, e ele usa essa analogia. Ele não cita esses juízes, esse pessoal, não. Ele cita uma parábola, ele conta algo assim comparativo com o que estava acontecendo naquela época. Ele vem e usa como forma de ensino esse contraste de ensinar que o reino dos céus existe, o reino dos céus é justo, Deus é justo. No momento certo, que se você crer, Deus vai se manifestar e vai trazer um tempo novo e justiça para o seu povo. Deus vai ouvir o clamor dos oprimidos, como Ele ouve ainda hoje. Aquele que clama com o coração contrito, fala com Deus, Deus ouve, Deus responde, Deus continua sendo Deus, aleluia. Mas para aquele povo, eles não tinham muita esperança. Imagina você morar num país ou numa cidade aonde os políticos são corruptos, a justiça é corrupta, e você fica naquela situação, ó céus, ó vida, quem que vai cuidar de mim? E essa pergunta de Jesus, nesse texto, ela é muito interessante, porque Jesus encerra a parábola da viúva, chamada viúva persistente. Ele ensina a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Vou falar pela terceira vez, orar sempre e nunca desanimar. Era o ensino de Jesus. Por que Jesus falava isso? Ou ensinava isso? Porque, meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que move o coração de Deus, é um coração arrependido, contrito, gente que ora. Eu estava falando aqui terça-feira passada na oração, foi feita uma pergunta e dentro da resposta falei sobre isso. Se você olhar para a vida de Daniel, na época dele, Daniel, segundo a Bíblia, ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E num determinado momento ele recebeu uma visão, alguma coisa de Deus, e ele não entendeu, e ele queria um entendimento. Aí ele se propôs, ele falou assim, poxa, eu vou orar, eu vou fazer um determinado jejum, vou me afastar de alguns alimentos e vou começar a jejuar até obter essa resposta de Deus. Aí o texto diz que Daniel orou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15
18, 20, no 21º dia, o texto diz, no 21º dia, o anjo chega lá, e eu imagino a cena, o anjo chegando assim, fazendo assim, ó, rapaz, ufa, você não imagina o que eu sofri para chegar aqui, mas eu trouxe a resposta, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já falou, vai lá e leva a resposta. Mas aqui na dimensão espiritual, o príncipe da Pérsia, ele tentou bloquear, ele lutou comigo, nós ficamos ali numa luta tão grande, que eu precisei de um anjo, de um arcanjo, uma patente maior para vir me ajudar. E esse veio e lutou até que eu consegui passar, e cheguei aqui, está aqui a resposta, você é muito amado de Deus, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia, mas me perdoa que eu estou chegando no 21º dia. Irmãos, eu estou falando de um camarada que orava 3 vezes ao dia. Imagina nós, que quando começamos a orar, a gente ora 10, 15 minutos, a maioria, né? 10, 15, 20 minutos, aí já não tem mais assunto. E ora por uma determinada coisa, um determinado desejo. E por conta disso, começa-se a desanimar. Não vou orar mais por isso, porque Deus acho que ele não ouviu minha oração. Deus só responde para outro, não responde para mim. E o interessante é que nessa parábola aqui, Jesus garante. Jesus fala, se um juiz iníquo, porque a mulher perturbou ele, julgou a causa dela, quanto mais o Deus, Pai de vocês, você acha que Ele não vai deixar de responder para aqueles que clamam a Ele todo domingo? Amém? Não, o texto é claro, que clamam a Ele de dia e de noite, que buscam a Ele, que tem esse relacionamento, essa convicção. E Jesus fala, o Pai vai responder. Mas me permita essa expressão, ironicamente, Jesus encerra o texto dizendo assim, mas porventura quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque hoje em dia a fé, aquela fé ativa, aquela fé que crê no impossível, apesar de todas as circunstâncias, de todos os problemas, aquela fé mesmo, me permita também essa expressão, aquela fé louca, aquela fé que você fala assim, não, eu creio, Deus vai fazer, eu creio, mais cedo ou mais tarde virá a resposta, eu vou continuar orando, eu vou continuar firme, eu não vou desanimar. É igual fé na salvação eterna. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, eu o recebi como Senhor e Salvador, fui batizado, dali para frente eu recebi uma vida espiritual, e nessa vida espiritual eu também tenho olhos espirituais, ouvidos espirituais, boca espiritual e uma mente espiritual. Então a partir do momento que eu nasci de novo, agora eu tenho que alimentar essa nova vida espiritual. Para quê? Para eu poder superar as agruras da vida, as tentações, os problemas. Eu tenho que me alimentar espiritualmente falando, por isso que é importante a ceia. Jesus disse, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Por isso que é importante a oração, por isso que é importante ler a Bíblia. Talvez, vou aqui imaginar, esse ex-pastor, né, que acho que não é mais pastor, que tentou, né, me convencer, se ele tivesse pego alguém que não tem conhecimento bíblico, que estuda a Bíblia, talvez essa pessoa seria uma presa fácil de convencê-la de que Jesus não é Deus, que ele não merece adoração, que está tudo errado, que agora existe essa religião nova, e nessa religião nova tudo é diferente e tal, né? Enfim, o que nós estamos vivendo hoje de fé em Cristo Jesus? A pergunta direta desse texto que Jesus fez é essa: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé nessa terra? Por isso que eu fiz você de propósito do começo perguntar para a pessoa do teu lado assim, como é que está a tua fé em Jesus?
Porque se a sua fé estiver hoje meia boca, hoje é noite de você fazer como os discípulos ao lado de Jesus, que tinham algumas coisas que eles não acreditavam. E num momento desses, eles chegaram a Jesus e falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, porque está difícil crer nessas coisas que o Senhor fala. E eu creio que Jesus morreu na cruz, creio que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que mais de 400 pessoas o viram. Creio que ele voltou aos céus. Creio naqueles anjos atrás dos homens, olhando ele subindo, que falaram, os anjos que falaram assim: vocês estão olhando ele para quê? Do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio que se eu não tiver esse encontro, se eu morrer antes, eu vou estar lá. Eu vou reencontrar irmãos queridos. Eu vou passar a eternidade com Deus. Eu creio que Jesus é Deus, deu a sua vida por mim, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, sempre. Ele é Jesus, Ele é meu Deus. Mas nós estamos vivendo num tempo hoje que as pessoas estão começando a desacreditar disso. Eu não vou generalizar, mas muita igreja hoje não fala mais de salvação, de vida eterna, de comportamento, mudar o seu comportamento. Hoje se fala muito de prosperidade, de vida nessa terra, que você tem que aproveitar a sua vida, que você tem que curtir, que você tem que... Eu não sou contra isso, mas você tem que ter um pouco de equilíbrio, uma vez que eu e você nascemos de novo. Eu quero ler um outro texto com os irmãos, se você trouxe a sua Bíblia. Veja que interessante o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá da Tessalônica. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha que interessante o que ele escreve. E eu acredito que sirva para nós aqui hoje. Versículo 1 está escrito, vou lendo aqui para adiantar, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, a vocês graça e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 3, irmãos, olha o que Paulo diz para eles: devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado. Por quê? Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Ou seja, a fé deles estava sendo alimentada, eles estavam crescendo, eles não estavam desanimando, eles estavam indo para frente, e era uma igreja que foi um tempo perseguida. Versículo 4, por esta causa, porque a fé de vocês cresce cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros, por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Pausa aí, eu pergunto aos irmãos: tem alguém aqui que está passando assim, algum tipo de dificuldade, enfermidade, problema financeiro, problema no trabalho, ou então se está tudo bem para você? Puxa vida, irmão, me dá um abraço que eu preciso pegar um pouco dessa unção. Mas tem alguém aqui assim? Algumas pessoas, nossa, quantas poucas pessoas. Eu estou impressionado agora, viu? Meu Deus do céu, que bom, que bom. Mas nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. Como eu sempre digo, a gente passa. Quem crê em Deus passa por problemas, passa por dificuldades. E a igreja aqui, ela passava por isso. Mas ao invés deles desanimarem, ao contrário disso, a fé que eles tinham aumentava. Por quê? Porque eles sabiam no Deus que eles estavam servindo.
é o mesmo Deus de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus da minha vida, é o Deus da tua vida. Então, se nós realmente entendemos este Deus, cremos nele, era para a nossa fé agora aumentar, em vez de diminuir. E Paulo está escrevendo a essa igreja dizendo o seguinte: olha, nós estamos admirados de ver como vocês se mantêm firmes, como vocês têm essa fé aumentada no coração, como vocês se amam, como vocês estão juntos servindo a Deus. Versículo 5, ele diz: essa situação que vocês estão vivendo, dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Versículo 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. 7, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Versículo 8, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Versículo 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Versículo 11, ele diz: conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Para quê? Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Versículo 12, assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Só até. E que Paulo está escrevendo para a igreja aqui: gente, glória a Deus pela vida de vocês. Apesar das dificuldades, das tribulações, das lutas que vocês estão passando, apesar disso, vocês estão firmes, vocês estão vencendo, vocês estão crendo nesse poder soberano de Deus que cuida de nós, que abre portas, que cura, que liberta, que transforma. Vocês estão firmes, glória a Deus. É motivo para nós até de alegria, ele diz. Porque apesar daqueles que estão perseguindo vocês, atribulando vocês, Deus vai intervir num determinado momento. Deus vai mexer com essas pessoas. Deus vai culpar essas pessoas. Elas vão sofrer por aquilo que elas estão fazendo. Apenas continue firme crendo. Como eu já disse aqui várias vezes, eu creio naquele texto em que Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, eu vou formar um novo tempo com você, com a humanidade. Através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Olha, guarda no teu coração, aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então, como eu creio nessa promessa para Abraão, porque lá em Gálatas capítulo 3, no finalzinho, o texto diz que todos aqueles que estão em Jesus Cristo são descendentes de Abraão. Então, como eu creio nessa promessa, pode falar mal, pode fazer o que quiser, perseguir. Os meus olhos estão voltados para Jesus, o meu foco está em Jesus. E eu quero te trazer essa palavra hoje, porque Jesus disse, acompanhe aqui no telão em Mateus 24, um texto muito conhecido, só vou citar, versículo 21 diz, Jesus falando, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.
Aí ele dá uma dica, ele diz: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. E Jesus encerra dizendo assim: vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus já cantou a bola. Vai chegar um tempo, e eu creio que esse tempo está chegando, de muito engano, de muita mentira, de muita falcatrua, de pessoas pegando textos bíblicos e inventando em cima deles, mentindo em cima deles, para levar as pessoas a uma pseudo-prosperidade e tal. E, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo está sendo um tempo difícil. O mundo está vivendo um tempo difícil. Agora você vê, a distração do momento é a chamada Copa do Mundo, todo mundo assistindo jogos e tal, amém por isso, mas é uma distração, é para tirar o foco do povo. Eu estava lendo reportagens essa semana, que na Copa de 2014, na Copa de 2022, 2018, desculpe, 14 e 18, durante o período da Copa do Mundo no Brasil, o governo da época, eles criaram algumas leis, mecanismos de tirar bilhões de um determinado momento ali de construção de hospitais, para favorecer deputados e senadores nos seus estados. Eles aproveitaram que o povo está focado em jogo, focado em torcer e tal, e criaram na calada da noite esses mecanismos para tirar dinheiro de um lugar. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo que é de muito engano. Eu estou te falando isso hoje, meu irmão, minha irmã, porque eu quero ver você bem firme na presença do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também deu uma dica maravilhosa. Acompanhe aqui, está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha o que ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Quem já morreu aqui nasceu de novo. Essa palavra é para mim e para você. Agora não é hora da gente ter um foco nas coisas do mundo. O mundo, a gente está aqui, a gente está de passagem, trabalhamos, por enquanto vivemos aqui, dependemos das coisas que tem aqui, e tudo que tem aqui pertence a Deus. Salmo 24 ensina isso. Ninguém tem nada, por maior que as pessoas acham que elas são bilionárias, trilionárias, ninguém tem nada, pode estar usufruindo por um momento da situação, mas ninguém tem nada, porque tudo pertence a Deus, e Deus é misericordioso, e tem permitido que a gente viva uma vida decente, abençoada, aqui nesta terra, mas tudo isso aqui vai ficar para trás. Um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja, e nós vamos sim passar a eternidade, não tem fim, na presença de Deus lá nos céus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não tenha o seu foco nas coisas da terra, tenha o seu foco nas coisas espirituais, onde a tua vida está em Cristo Jesus. Ou seja, para a gente focar nas coisas de cima, eu me lembro quando eu trabalhava com fotos, muitos anos atrás, na época das câmeras ainda e tal, eu me lembro que eu tive uma câmera que ela tinha uma lente que precisava de ajuste. Às vezes ela dava automático, às vezes ela não conseguia por causa da distância, ou porque tinha alguma coisa na frente, você queria pegar o de trás, então você tinha que focar ela. Se você não focasse, a foto saía diferente, tremida, sem foco nenhum. Da mesma forma, Paulo está dizendo o seguinte: gente, o teu foco agora, você tem que estar olhando para Jesus.
Se você olhar para as coisas do mundo, o mundo vai acabar desfocando você. O lembrete que Jesus vai voltar, e a gente sempre leu aqui, Hebreus, vou até citar aqui para lembrar, Hebreus capítulo 12, acompanhem aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E olha, meus irmãos, eu arrisco dizer algo para vocês aqui hoje. Por isso que eu perguntei no começo e continuo falando para você ter essa pergunta no teu coração. Como é que está a tua fé em Jesus? O teu foco hoje. Você sabe que muita gente que vai para a igreja hoje, do mesmo jeito que ele entra, ele sai. Sabe por quê? Porque ele não tem foco. Tem gente que vem ao culto e ele fica vagando, a mente dele fica pensando nas contas que ele tem que pagar, nas coisas que ele tem que resolver. Irmãos, pasmem vocês, aqui não, né? Mas tem igreja que tem gente que dorme no culto. Dorme no culto, dorme mesmo assim, se bobear é capaz de babar e roncar ainda. Porque não tem foco. Se você está na igreja, qual é o nosso foco principal aqui? Poxa, eu vou repetir, eu creio que Jesus está aqui. Então eu não quero perder tempo. E o problema da igreja do século 21 é que as pessoas estão perdendo o foco. Elas vêm para a igreja para ver tudo, reparar em tudo, falar sobre tudo, menos sobre Jesus, menos sobre a sua fé, a sua vida espiritual. E tem muita gente hoje que está perdendo a sua fé. A fé de muita gente está enfraquecendo. E nós precisamos renovar a nossa fé em Jesus. Talvez você está aqui hoje e no teu coração já passou esse pensamento. Tenho orado, às vezes eu vou para a igreja e não acontece nada. As coisas são difíceis, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas a Bíblia em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Bíblia diz que pela fé, versículo 3 de Hebreus 11, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Pela fé eu entendo que esse universo foi criado por Deus. Porque já tentaram provar que o universo, ele evoluiu, ele é isso, ele é aquilo. Descobriram agora, alguns anos para cá, já falei sobre isso aqui, a física quântica descobriu que não existe um universo, existem vários versos, vários locais espalhados por tudo isso aí fora. Você vê bem isso naqueles filmes da Marvel, que falam sobre portais e tal. Eles começam a mostrar isso. E eu creio que existem realmente, o universo é imenso. Mas isso não apareceu. Já falaram que houve um chamado Big Bang, uma grande explosão. Tá. Mas alguém tinha que estar lá para apertar o botão para explodir. E se houver alguém, ou se houvesse essa mentalidade, esse alguém que estaria lá era Deus. O nosso Deus estaria lá com o dedo no botão apertando para tudo acontecer. Ou seja, a Bíblia me diz que tudo foi formado pela palavra de Deus. Então eu creio que a palavra de Deus é poderosa. E tudo que Deus gostaria que eu e você aprendêssemos sobre Ele, sobre o Evangelho, sobre a história do povo do passado, Ele permitiu que fosse escrito nesta palavra. Então eu creio na palavra de Deus. Eu repito isso, meu irmão, porque guarde no teu coração. Vão querer provar para você que a Bíblia é mentirosa. Vão querer provar para você
que algumas coisas que estão escritas aqui não são aquilo que deveria estar escrito. Vão questionar, como já questionam hoje. Vão questionar a tua fé. E hoje em dia a gente tem visto muito disso acontecer. A palavra de Deus no livro de Romanos 10, 17 diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvir mediante a palavra de Cristo. Ou seja, eu ouvi a palavra de Cristo, eu creio nessa palavra, e ninguém vai me provar o contrário. Eu vou morrer acreditando na palavra de Deus. E mais uma vez, meu irmão, eu quero encerrar aqui falando sobre isso, porque eu conheço algumas pessoas que estão desistindo, desanimando. Pessoas, por exemplo, que estão ganhando dinheiro e dizem assim, desculpa, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja. Que eu estou ganhando dinheiro. Eu conheço pessoas que, infelizmente, por conta de outras pessoas que têm essa capacidade de influenciar negativamente, e infelizmente nós estamos vivendo isso hoje. Eu já falei aqui de um ex-pastor que fechou a igreja e abriu um centro espírita. E hoje de manhã, o pastor Ripara, que esteve aqui pregando, ele foi de um centro espírita. Ele, mais do que ninguém, tem propriedade para falar o que ele viveu lá e o que ele vive hoje com Jesus. E esse ex-pastor que criou esse centro espírita, ele anda influenciando muita gente. O papo dele é assim, o mesmo Deus que está lá, está aqui. As sessões que nós temos, as coisas que nós temos, é assim. E repito para encerrar, daqui para frente, meu irmão, você vai ouvir muito falar disso. Muito. É capaz até de você estar andando na rua e olhar para alguém e falar assim, nossa, mas aquele homem ali, aquela mulher, ele não era crente. Ele não ia numa igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus me permita falar isso, que nós possamos ver isso nessas pessoas, que jamais essas pessoas possam olhar para a gente e falar assim, mas aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, ele não ia na igreja? Ué, o que aconteceu? Desviou? Não. Eu quero que as pessoas olhem para nós e falem assim, apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a luta, essa família aí abençoada, eles estão sempre orando, buscando ao Senhor. Pode chover canivete, vou arrumar um guarda-chuva de ferro, mas eu vou vir para a igreja. Por quê? Porque é na igreja que eu encontro os meus irmãos, eu oro por eles, eles oram por mim. Ah, mas a gente tem problemas, a gente tem dificuldades. Sim, temos problemas, temos dificuldades. Mas a gente está firme. A gente continua firme servindo ao Senhor. Mais cedo ou mais tarde, Jesus voltará. E eu já disse isso aqui uma vez. Falei dia desses na oração. Já falei aqui nos cultos. Uma vez eu fui com um amigo buscar um carro que ele comprou lá em Guarulhos. E chegando lá, conversando com um camarada, dono do carro, um senhor, dono de uma empresa, ele me apresentou e falou, esse aqui é um amigo meu, pastor, ele veio para guiar o carro de volta e tal. Oh, muito prazer e tal. E o filho dele, que devia ter uns 25 anos mais ou menos, estava assim, no caixa, fazendo algumas anotações. E os dois foram para dentro da loja para resolver o negócio. Eu fiquei ali, aí ele olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Eu já fui em algumas igrejas evangélicas. Ah, você já foi? Já fui em algumas igrejas evangélicas. Eu achava até legal. É que tem algumas coisas na Bíblia assim que eu não entendo muito, sabe? E também eu tenho que aproveitar a minha vida, né? Falei, claro, quantos anos você tem? 20 e poucos anos. Sim, você tem que aproveitar a sua vida. Agora, posso fazer uma pergunta? Pode.
Você acha que esse negócio da volta de Jesus, essa volta desse Jesus aí, você acha que vai ser logo? Ou você acha que vai demorar ainda uns 30, 40 anos? Eu falei para ele, olha rapaz, eu penso como você. A Bíblia diz que Jesus vai voltar a qualquer momento. E pode ser que ele volte hoje, mas pode ser que ele volte daqui uns 30, 40 anos mesmo. Aí ele ficou assim até um pouco feliz com o que eu disse. Eu falei, só que tem uma coisa. Se você morrer hoje, você vai encontrar com Jesus? Porque se você morrer hoje, Jesus vai voltar para você. Ou para julgamento, ou para te levar para a vida eterna. Ou seja, você já pensou nisso? Aí ele parou e falou assim, é verdade, eu nunca pensei dessa forma. Eu falei, pois é, você tem que pensar. Porque para você ter a vida eterna, você tem que receber Jesus como Salvador, ser batizado e viver uma vida de fé. Uma vida de luta, mas de fé. Crendo que Deus anda contigo. Crendo que Deus anda comigo. E Deus anda comigo, Deus anda contigo. Você pode até não acreditar, mas Deus anda com você. Deus não desistiu de você. Agora é hora da gente aguçar a nossa fé. Agora é hora da gente se juntar, orar, declarar, clamar, louvar a Deus com toda a força, com todo o ar que nós temos nos nossos pulmões. Declarar o senhorio dele sobre nossas vidas, porque ele é o nosso Deus, ele está conosco todo o tempo. Ele é o nosso Deus vivo e poderoso. Agora é hora da gente firmar a fé, focar em Jesus. Eu não estou falando para você desistir da tua vida lá fora, não. Eu estou falando para você focar em Jesus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E Ele vai sempre estar conosco, acrescentando ao menos o que comer, o que vestir e o que beber. O restante você trabalha, você vai conquistando aos poucos. Você não precisa roubar, enganar, nem mentir. Você não precisa também querer comprar tudo, ter tudo. Como diz o apóstolo Paulo, isso seja fonte de contentamento. Poxa, você tem o seu carro, você tem a sua casa, glória a Deus. Continue servindo ao Senhor. Você não tem a sua casa própria, continue orando. Continue declarando, Senhor, eu creio, eu estou me programando, estou economizando. Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir a porta a qualquer momento. Meu irmão, foi assim comigo. Eu sou prova viva disso. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer isso também na tua vida. Amém? Pergunta de novo para a pessoa que está do seu lado. Como é que está a sua fé em Jesus? Vamos orar? Vamos ficar em pé.